Fala pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Sim. Tá. Bom dia a todo mundo primeiro, né? Bom dia. Gente, como de costume aí, desde a última semana, né? Vocês falaram para eu tornar vocês co-host, né? E aí eu tornei 3 pessoas aqui. Eu não lembro quem que é. O Felipe, a Sara e o Thomas. É Thomas ou Tomás? Oi, professor, tá me escutando? Tô. Tomás. Tomás, tá. E eu tornei o Tomás também. Tudo bem, gente, pra vocês? Se vocês estiverem desconfortáveis com isso, não conseguirem lidar com aceitar o pessoal e assistir a aula, eu troco aqui, não tem problema nenhum. Lucas. Oi? Ah, não, tá funcionando, tá bom, era só para fazer um teste. Tá, beleza. Tomás, Sara e Felipe, tudo bem para vocês? Tudo ótimo, um luxo. Tá de boa, professor. Então tá bom. Então, beleza, gente. Obrigado por me darem esse auxílio aí na aula de hoje, tá bom? Eu vou tentar fazer isso rodar, né? Para que não seja sempre a mesma pessoa que tem que ficar atento a isso, tá bom? E agradeço aí a colaboração de vocês. Já tem um certo número de pessoas, a gente já está um pouquinho avançado no horário, então eu já vou fechar aqui a minha janelinha de participantes, aí eu deixo por conta de vocês, tá bom? Por favor. Mas qualquer coisa também me gritem aqui que eu aceito sem problema nenhum, se der algum problema aí, beleza? Para começar aqui, né, vamos ver se está tudo nos conformes, eu queria saber se está aparecendo para vocês a nossa lousa aí. É isso que está aparecendo para vocês? Sim. Tá, beleza, então. Então, acho que já posso começar. Se alguém tiver alguma objeção, quiser fazer alguma pergunta pré-aula, fica à vontade. É a mesma lista da semana passada, a continuação, ou não é outra? Não. Ó, tá aqui em cima, né, ó, a tarefa. É sempre uma lista nova, tá? Se der tempo, eu vou voltar naquele assunto. Se não der, eu vou encaixar ele um pouquinho mais lá para frente. Não tem problema, a gente não vai sair no prejuízo se não for agora, nesse momento do curso, tá bom? Se for um pouquinho mais para frente, vai tá tudo ok, tá bom? E tem uma aula mais lá na frente, no final desse semestre, na verdade, que é uma aula de exercícios de funções. Então, na pior das hipóteses, que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas na pior das hipóteses eu encaixo lá naquela última aula, tá bom? Então, vocês fiquem tranquilos com relação a isso. Bom, na nossa aula anterior, a gente teve aula de introdução, né? Introdução 1, certo? E agora a gente vai ter a nossa aula de introdução 2. Esse dedo aqui, ó, do mouse do computador aparece para vocês? Um dedinho apontando? Sim. Tá, então vou colocar ele no cantinho aqui para não atrapalhar a gente. Qualquer coisa eu volto a usar ele, mas a princípio eu vou usando a canetinha aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. O final da nossa aula, praticamente, né? Ele foi falando de função de A em B, definindo o que era uma função de A em B. E aí eu queria lembrar aqui com vocês, uma função de A em B é uma relação, né, que a gente também tinha visto na última aula, em que todo elemento de A se associa a um único elemento de B, né? Só para lembrar, a gente tinha uma função de A em B, tinha o A aqui, o B aqui, e aí desse conjunto aqui, cada elemento tinha que ter uma única setinha saindo. Tinha que ter uma setinha e essa setinha tinha que ser única, tá? Só lembrando aí, nessa representação de diagrama. A gente vai continuar explorando isso aqui hoje, beleza? Bom, sempre que eu tenho uma função, eu não vou ficar escrevendo ela daquele jeito, formal lá de relação e etc. A gente escreve ela de uma maneira um pouco mais simples, porque uma função é algo que a gente tem que lidar o tempo todo na matemática, na física, e no dia a dia de muito pesquisador, de muito estudante, enfim, tá bom? E muito técnico mesmo, né? Um economista tem que lidar muito com isso. Mas, enfim. Então, quando a gente tem uma função, eu coloquei aí de várias cores, né? Ó, vermelho, azul, verde e roxo, para a gente saber o que são, dar nome a cada uma dessas coisas, tá? Tem coisas que são mais simples da gente dar nome. Quando eu estou representando uma função, o f aqui é o nome da função. Geralmente vai ser f, quando tiver duas funções num problema, a segunda a gente vai chamar de g, mas pode ter qualquer nome, tá?
ao longo do curso a gente vai se deparando com alguns nomes aí. H também é um nome comum para função. Essa primeira letra aqui, o que que ela é? Isso daqui eu já disse aqui no título, né? É uma função de A em B, né? Então, o que que é esse A? O que que a gente representa geralmente por essas letras maiúsculas? Isso é uma pergunta para vocês mesmo, eu quero ouvir a resposta. O domínio é contra domínio. conjuntos. Isso, o A é o domínio e o B é o contradomínio. Mas antes da gente usar esses nomes, né, a gente sabe que, alguém aí respondeu que esse A maiúsculo é um conjunto e o B maiúsculo é outro conjunto, tá? Esse primeiro conjunto aqui, sempre que eu tiver na nomenclatura aqui, ó, quando eu tiver dizendo quem é a minha função, esse primeiro conjunto aqui, ele sempre vai ser o domínio, tá? E tem exercício que vai perguntar qual é o domínio da função. Tá lá, já tá dito, tá na cara, você não precisa parar e nem pensar, você só precisa saber ler isso. Acabou, tá? Além do domínio, a gente tem esse B aqui, que alguém já entregou aí, que é o contradomínio também. Então, contradomínio. Gente, fiquem tranquilos aí com relação a copiar. Quem acha que é bom copiar, pode copiar. Quem não gosta muito de copiar, fica tranquilo também que eu vou compartilhar lá depois da lousa, tá? Bom, esse F aqui, ó, é o que a gente chama de sentença, né? Uma sentença. Sentença aberta, no caso. Só que essa sentença, eu gosto de dizer que ela é a lei aí que define o como que os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B vão se associar. Então, eu gosto de colocar aqui entre parênteses, entre aspas também, que é uma lei. É a lei de formação aí dessa função. Beleza? Então, logo quando eu olho aqui para a escrita, né, quando estão definindo a função num exercício, que é muito comum definirem desse jeito, logo de cara eu já consigo perceber, ó, que o domínio da minha função, que eu vou escrever assim, ó, D de F, ele é o conjunto A. Logo na cara, logo de cara. Nesse caso aqui, né? Só que, vamos definir o que é o domínio, né? O domínio, ele vai ser, na verdade, todo X. Todos os X, né, na verdade. Gente, eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa. Eu sei que o plural de X é X, tá? Mas eu gosto de falar X's para ressaltar que eu realmente estou colocando no plural, tá bom? Então, ó, todos os X's que eu tiver, eles vão ser, o domínio, ele vai ser composto por todos os X's. O contradomínio, eles são os Y's disponíveis. Disponíveis. A gente já tinha visto isso na última aula, lá nas relações, como função é um tipo de relação, a gente já tinha visto, mas eu vou ressaltar cada uma dessas coisas aqui na aula, porque o principal foco da nossa aula de hoje é domínio contra domínio imagem. É isso, tá? E a imagem, elas vão ser os Y's o quê? Que a gente tinha falado na última aula. Usados. Usados, os Y's usados. Certo? Então, Y's usados. E aí, bom, veja, se eu tenho que o contradomínio são todos os disponíveis, os Y's que eu vou usar, que estão na imagem, ou eles são todos os disponíveis, ou são só alguns disponíveis. Certo? Portanto, eu posso dizer que sempre, isso é verdade, que a imagem, o conjunto imagem, ele está contido no contradomínio. Esse asterisco aí que eu coloquei no finalzinho, tá bom? Isso é uma coisa que você precisa ter clareza, inclusive para alguns conteúdos lá da frente, que a imagem, ela sempre está contida no contradomínio. Veja que se a imagem for igual ao contradomínio, ela também está contida no contradomínio. Não tem problema nenhum nisso. Então, ou ela é igual, ou ela é menor do que o contradomínio. Tá claro isso, pessoal? Se não tiver também, fiquem tranquilos. A gente vai dar uma olhadinha nesse exemplo 1 aqui, e eu acredito que fique um pouquinho mais claro. Tá bom? Bom, vamos lá. Ó. Eu defini aqui a minha função. Vocês estão percebendo que isso daqui ó, tá com a mesma carinha que isso aqui, ó. Eu coloquei o nome da função, de um domínio até outro, com uma lei de formação, com uma sentença aberta aqui. Então, veja, essa escrita aqui, ó, eu já estou dizendo que isso é uma função deste conjunto neste conjunto. Como que a gente lê, né? Isso é uma função de A em B com f de x, aí tem uma lei aqui. Eu coloquei 3 pontinhos porque a gente não sabe que lei é essa ainda. Eu coloquei de maneira genérica. Aqui eu já tenho a função desse conjunto nesse conjunto,
com a lei de formação aqui, com a sentença aberta, x mais 2. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Primeira coisa, eu já sei que esse cara aqui é o meu domínio. Então, sem titubear, eu já venho aqui e digo que o meu domínio é o 1, 2. É o conjunto 1, 2. Quem é o meu contradomínio? Ele já está entregue aqui. Então, meu contradomínio ele já está dado aqui. Com certeza ele é 3, 4 e 5. Fim de papo aqui para esses dois. Sem segredo nenhum. Agora, vamos dar uma olhadinha no como que essa função ela vai se comportar. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. No meu primeiro conjunto aqui, que ele nem tem nome, eu tenho os elementos 1, 2, que é o meu domínio. O meu contradomínio é o 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. E agora, como que esses elementos do primeiro conjunto, eles se associam aos elementos do segundo conjunto? Eles se associam através dessa lei aqui, x mais 2. F de x, que é quem vai estar aqui nesse conjunto, ó, quem está no contradomínio, os meus f's de x, eles estão no contradomínio. E o meu x, os meus x's, eles estão no domínio, certo? Então, como que eles vão se associar? Eu vou pegar aqui de vermelho para a gente fazer. Quando que eu vou descobrir, por exemplo, quem que é o f de 1? O f de 1, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Então, quem vai se associar com o meu 1 é o 3. Através dessa lei de formação. Ela faz com que o 1 se associe ao 3. Beleza. E se eu quiser saber quem que vai se associar com o 2? Quem vai se associar com o 2, eu vou descobrir quem que é o f de 2. E o f de 2 é 2 mais 2, que é 4. Então, quem vai se associar com o 2 é o 4. E aqui eu já representei através de um diagrama a minha função. Tá claro? Vamos perceber uma coisa. Na definição lá que eu tinha dado de função na aula passada, todo elemento de A, né, todo elemento do conjunto, que é o domínio, se associa a um único elemento do contradomínio, do segundo conjunto. Veja, o 1 está se associando só ao 3 e o 2 está se associando só ao 4. Então, de fato, eu tenho uma função aqui. Ok? E aí, para finalizar essa partezinha aqui, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem que é a imagem. Quem é a imagem? A imagem é os y's usados, né? Então, a minha imagem ela vai ser aquele conjuntinho ali, o conjunto 3, 4. Conjunto composto pelos elementos 3 e 4. Aqui, eu gostaria de ressaltar uma coisinha. Veja, ó, eu tinha dito que a imagem ela sempre está contida no contradomínio, certo? Esse conjunto aqui, ó, ele está contido no contradomínio? Está, né? Porque os seus elementos todos estão no contradomínio. Então, eu tenho lá o contradomínio, que é esse conjunto aqui, 3, 4, 5. E o meu conjunto imagem, ele está aqui, ó, ele está contido, ele está dentro do outro conjunto. Ele é um subconjunto. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, só ressaltando aqui que a imagem de F, nesse caso, como era de se esperar, e se isso não acontecer, tem coisa errada, ela está contida no contradomínio de F. Gente, fazer uma pausinha aqui para perguntar para vocês se está tudo bem. Se vocês querem que eu ressalte alguma coisa, que eu reexplique algum ponto que eu expliquei. Na Quem está atividade falando? Peraí. é a Ana. Fala lá, Ana. Na atividade da semana passada, as extras tinham algumas que tinham alguma coisa parecida com isso. Ou muito idêntico. Que a gente tinha que fazer. Não tinha? Então, semana passada eu não passei extra. Você lembra que não deu tempo de eu Eu Mas tinha da perguntado, eu tinha perguntado pro Lucas, aí ele falou que não precisava fazer o extra. Não, na verdade, o que tinha depois, de resto? Depois eu arrumei a tarefa, né? Eu não sei se vocês se lembram. Era só até a 11 que era para fazer. Mas todas que vinham depois da 11, elas tinham a mesma cara. E elas precisavam usar um pouquinho desse FX, só disso, tá? Mas depois eu volto a falar disso com um pouquinho mais de calma. Tudo bem se eu falar só depois, Ana? Ou então você entra lá no plantão depois e eu falo diretamente com você? Pode ser? Pode ser. Tá, é que agora não é uma boa hora pra gente falar disso, beleza? Pelo menos segundo o meu julgamento aqui no contexto que a gente tá. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer um segundo exemplo. Qual que é a diferença do primeiro exemplo para esse segundo? O primeiro, eu tinha uma representação da minha função a partir disso daqui, né? Ó, a partir dessa escrita. E, a partir dessa escrita, eu consegui representar
através de um diagrama. O nosso segundo exemplo, ele é uma representação gráfica, tá ok? E veja, olha que interessante aqui, ó, eu tenho uma G, né, de M em N, então eu já sei quem é meu domínio e meu contradomínio, só que eu não tenho a minha lei de formação, né? Eu não tenho aqui com f de x igual a alguma coisa. Por quê? Quem é isso daqui, ó, me diz quem do conjunto domínio está se associando com quem do conjunto contradomínio. Só que eu também posso dar essa informação através do gráfico. No gráfico já está claro quem do domínio está se associando com quem do contradomínio. Então é uma outra maneira de eu escrever a função. Ok? Bom, continua do mesmo jeito, né? Ó, é uma G. G agora é o nome da função. Vamos lá em cima, só para a gente linkar. Ó, tá vendo? Ó, F era o nome da função. Agora o nome da função é G. É uma F de A em B, né? Domínio contra domínio. Então vamos lá. Ó. O nome é G, o domínio é M e o contradomínio é N. Eu sei quem é esse conjunto M? Eu sei quem é esse conjunto N? Não sei. Mas eu sei já logo de cara, lendo aqui, na definição da função, quem é o domínio e quem é o contradomínio. Ok? Bom, o que acontece? Na minha definição de função, eu sabia que todo mundo do domínio tem que se associar com alguém do contradomínio. Aqui, todo mundo aqui, ó, entre esse número e esse número, vamos supor que seja, sei lá, um número A e um número B, todo mundo entre esse número A e esse número B está se associando a alguém. Ou seja, eu já consigo determinar, pelo meu gráfico, olhando para o gráfico, que isso daqui é o meu que isso aqui é o meu domínio, perdão, tá bom? Esse aqui é o meu domínio. Só que aí, esse cara aqui do domínio, ele se associa com esse. Esse se associa com esse. Esse com esse. Esse com esse. Tá meio tortinho, mas tá dando para entender. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. E assim vai, né? Ó. Veja, esses caras todos aqui, eles estão se associando com todo mundo desse conjunto L. Então, esse L são os Y usados. Se eles são os Y usados, como é que a gente dá nome para os Y usados? Eles são a imagem. O conjunto imagem, né? Como a gente tinha visto aqui, ó, é o conjunto dos Y usados. Todos os Y que foram usados foram os que eu coloquei aqui como imagem. E aqui não vai ser diferente. Todos os Y usados estão nesse conjunto L aqui, que vai desse número, sei lá, Mzinho até esse número Nzinho. Portanto, esse aqui é o meu conjunto imagem. Bom, eu queria saber se isso está claro para vocês. Se graficamente, eu acho que é uma coisa um pouquinho mais abstrata. Quando a gente vê com números vai ficar mais claro. Mas eu queria saber se essa ideia preliminar, essa ideia inicial, faz sentido para vocês, de que o L é o conjunto imagem. Ô, Lucas. Oi, Letícia. Ai, graças a Deus. Ô, Lucas, esse L foi você que colocou. No caso, tipo, foi um... Sei lá, tipo, porque eu não percebi de onde que veio esse L. Eu entendi. Ó, veja que o L ele já estava no exercício, tá bom? Quando eu comecei o exercício, ele estava desse jeito, não estava? Ah, é que você tá seguindo a lista, desculpa. Ou não? Tô seguindo a lista. Ah, tá. Ah, não, perdão, eu ainda não tô seguindo a lista. Isso daqui então. são exemplos da minha aula. Agora eu vou entrar num exercício da lista. Que é o exercício Não, sim, 1 então, do eu entendi o conceito todo. Eu só não entendi, tipo, esse L. Foi algo que você, sei lá, tipo, poderia ser um X, sei lá. Poderia. Ah, tá, entendi, então. Na verdade, eu ia assim, mesmo que eu não tivesse dado esse L aqui, nem a parte azul, eu ia constatar que todo mundo que está entre esse primeiro valor e esse último valor aqui está sendo usado, né? Ó. Uhum. Então eu também poderia constatar que o L está aqui. Mas eu já deixei ele bonitinho aí de azul para não ter o problema de escrever ele, dar nome. Então ele já estava dado aí no exercício. Tá bom, obrigada. Lucas, Oi, diga lá. o contradomínio, como que eu identifico ele num gráfico? Isso, eu ia fazer essa conexão agora, tá bom? Tá. Alguém tem mais alguma outra pergunta sem ser o link aí do contradomínio e do domínio? Professor, era da imagem. Da imagem, Do fala, gráfico. Dani, pode falar. É que eu não consegui conectar, tipo, no gráfico. Antes eu tinha entendido quando você estava usando números, só que no Tá. gráfico aí... Ó, o que está acontecendo? Eu vou pegar esse carinha aqui, por exemplo, eu vou chamar ele de 3, tá bom? Porque ele está no terceiro risquinho aqui.
O 3, ele está se associando com um número aqui, tipo um 4,5, não tá? Sim. Você concorda que é como se o 3 estivesse nesse conjunto aqui, o 4,5 nesse? Aham, porque tá, entendi. Só que mais do que isso, o 4,5 ele não estaria só no contradomínio, ele estaria na imagem, não estaria? Porque ele está sendo usado. Ah, tá. Todo mundo que está de azul ali Tá. está sendo usado. Então tem que estar no conjunto imagem. E aí o conjunto imagem, de fato, é aquele azul todo, aquele L ali. Tá bom. Obrigada, professor. Imagina, acho que tinha um menino aí querendo falar, não sei se era o Era David, eu. quem que era? Eu Fala lá, mesmo. querido. Então, professor, só me tira uma dúvida. Então, não importa se, tipo, por exemplo, dois x distintos do domínio estejam ligados a um mesmo y. Não importa. Por enquanto não. O que importa é que cada X tenha um único Y, mas o Y pode ter vários X. Ah, tá. Justo. Entendi. Obrigado. Beleza? A gente vai tocar mais nesse assunto. Eu sei que você está cismado com isso. Calma, a gente vai chegar lá, tá bom? Mas continua fazendo a pergunta. Qualquer cisma, manda a linha mesmo. Beleza? Mais alguém aí? Tá, então ó, eu vou responder a pergunta da Renata. Se alguém quiser, se manifesta depois que eu responder a da Renata, tá bom? Ó, é o seguinte, o que vai acontecer por este exercício? Eu conseguiria dizer quem que é o N? Eu não conseguiria dizer quem que é o N, tá? A única coisa que eu conseguiria dizer é que o N é maior do que o L. Porque a gente tinha constatado lá em cima que a imagem tem que estar contida no contradomínio, tá certo? Então, o que isso significa? Significa que a imagem, que é o L aqui, é um conjunto menor do que o contradomínio, ou igual, e está dentro do contradomínio. Então, o meu contradomínio, ele pode ser... Deixa eu pegar aqui uma outra cor para destacar isso. O contradomínio, ele pode ser o próprio L. Meu N poderia ser isso aqui, por exemplo. Ou então, meu N poderia ser maior lá para cima, ou maior lá para baixo, ou maior para cima e para baixo. Poderia ser a reta toda, o meu N. Poderia ser qualquer coisa. O que não é admissível? Que o meu N fosse, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, um conjunto menor do que o L, porque já está previsto que os Y usados, eles têm que estar dentro do conjunto dos Y disponíveis. Tá claro isso, Renata? Você tá com uma cara de intrigada aí. Então, é porque assim, eu sou mais numérica, tá? Então eu vou colocar números. O M, ele pode ir, de 3 a 5. Então, para eu identificar ele no L, o contradomínio, eu teria que ter de um 3 a 5 ou maior que isso. Eu acho que rolou uma confusão de letra. Eu vou falar... Eu acho que você entendeu, mas eu vou falar mais uma vez para não deixar dúvidas, tá bom? A gente tem que começar pelo L. Você começou pelo N. A gente tem que começar pelo L. O L está dado. Vamos por aqui, ó. Ele está dado aqui, é do 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 2 até o 7. O que eu sei? Eu sei que o N, ele vai ser um intervalo. Aqui, ou vai estar o 2, ou vai estar um número menor do que o 2. Por exemplo, 1, 0. Até um número que é o 7, ou maior do que 7. Por exemplo, 8, 9, 10, infinito, o que eu quiser. Tudo bem? Por quê? Porque o N, ele tem que acoplar o L nele. O L tem que estar dentro do N. Então, o N vai ser a soma. Ou Como não? assim a soma? Porque, assim, eu penso que o M é um conjunto de números. Sim. Assim como o L. Sim. O que é o conjunto M tem que estar no L, não tem? N, você está falando M. M. O M Não. tem que estar no L. Não, o M não tem nada a ver com L. O M é o domínio. O M está aqui, ó. O N é isso aqui e o L é isso aqui, ó. Tá, já entendi. Já ficou claro mesmo? Aham. Então tá bom. É Obrigada. importante fazer esses dois juntos, porque aqui, nesse primeiro que a gente está fazendo, ele tem valores, é uma coisa discreta, são valores. Aqui é contínuo. Aqui são todos os valores entre um número e outro. Então, eu acho que facilita a gente relacionar uma coisinha com a outra. Gente, mais alguma dúvida aí? Lucas, Oi.
eu acho que eu não entendi uma coisa que você falou. Tá. Peraí. Que o N poderia tanto estar acima do L como abaixo do L. Eu não entendi por que poderia isso, sendo que, no caso, eu não estaria usando ele, já que o contradomínio é os Y usados. Não, o contradomínio, vamos voltar lá, ó. O contradomínio são os Y disponíveis. Ah, tá. Então eu confundi, desculpa. Tá claro, então? Tá claro. Então, beleza. Obrigada. Então, gente, ó, vamos fazer exercicinho. Qualquer coisa vocês me falam aí, a gente volta aqui sem problema nenhum, tá bom? Esse Professor, exercício... Oi, última Pode falar, coisa. Dani. pode Tá, falar, quem que tá última falando? coisa. É a Dani. Pode falar, Dani. Então, tipo, no caso do ele tinha que estar dentro do N, é tipo assim? Tipo, os O L? números do L estariam dentro do Isso, N? exatamente. É. É essa a ideia. Tá. Poderiam ter outros números no contradomínio, porém os do L, no caso, tinham que estar no contradomínio para ser imagem, é isso? Isso. É essa a ideia Ah, aqui, ó. tá, O L tá, tá aqui, entendi. o N tá aqui, ó. Beleza? Tá. Imagina. Professor, Oi, quem então que quer é? dizer que é o Breno. Fala, O Breno. o N todo, o L está dentro do N e o N todo é o contradomínio. O Y todo, desculpa. Não precisa ser o eixo todo. O que eu sei é que ele tem que ser maior do que o L. Ah, tá. Não precisa bom? ser o eixo todo. Isso. Tá. E isso é uma Obrigado. coisa que vocês têm que ter clareza agora. Por quê? Porque lá na frente a gente vai falar de função sobrejetora. E vocês terem clareza nisso vai ajudar muito lá na frente. Tá bom? Beleza. Então tá. Ó, vamos fazer um exercicinho. Qualquer coisa vocês me perguntam depois, tá? A gente precisa seguir adiante. Vamos lá. Aqui, nesse primeiro exercício, ele pede para determinar domínio, contradomínio e imagem dessa função. Tá bom? Representada no gráfico a seguir, né? Então, ó, vamos começar aqui escrevendo domínio de f, d de f. Vocês têm que se acostumar também com essa notação. Às vezes, eles escrevem também, em alguns lugares eu já vi, assim, ó, dom de f. Mas intuitivamente você percebe, né, que é a mesma coisa. Geralmente, é só o d que eles vão colocar. Bom, o domínio de f são os x's usados. Vocês concordam? Quais valores de x estão sendo usados aqui, ó? O menos 1, deixa eu colocar de outra cor aqui, né? O menos 1 está sendo usado, o 1 está sendo usado, e todos os valores entre 1 e menos 1 estão sendo usados. É só eu pegar essas retas verticais, né, que formam 90 graus aqui com o eixo x, e aí eu vejo quem que está sendo usado. Eu vou lá no contorno da função, pego um ponto e pego essas retas perpendiculares, ó. Todo mundo que está caindo aqui, ó, está sendo usado. Portanto, todos os valores entre menos 1 e 1 estão sendo usados. Faltou representar aqui uma bolinha, né, mostrando que é fechado. Inclusive o menos 1 e o 1. Tá ok? Então, o meu domínio é esse intervalo aqui, ó, do menos 1 até o 1. Beleza? Vou apagar aqui para a gente fazer o contradomínio com mais clareza aqui, né, para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Esse ponto aqui, ó, quando eu vou lá no Y, para descobrir quem que é a minha imagem, ó, minha imagem, esse valor aqui, o 0 é a imagem. Quando eu pego esse aqui, ó, e eu vou lá no 2, o 2 é a imagem. De resto, ó, todos os valores aqui que estão sendo usados, ó, tanto de um lado quanto do outro, eles são valores que estão aqui, né, ó, entre o 0 e o 2. São todos esses valores aqui. Então, com isso, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a minha imagem ela vai do 0 até o 2 e eu uso nessa função todos os valores intermediários. Então, a minha imagem ela vai de 0 até 2, incluindo 0 e incluindo 2. Tá? Eu quero aproveitar também essa aula para ressaltar alguns detalhes aqui da escrita. Veja, o 2 ele está incluso. Se ele não tivesse incluso, né, se fosse bola aberta, a notação correta seria o colchete virado para fora. Tá bom? Se o 0 não tivesse incluso também, aí eu apagaria aqui e faria também o colchete para fora.
Mas nesse caso, nesse exemplo, eles estão inclusos, aí eu coloco eles viradinhos para dentro, tá bom? Então, com isso, eu defini o meu domínio e eu defini a minha imagem. O que eu posso falar do meu contradomínio? Reais? Pode ser reais, mas pode ser, por exemplo, de 0 até 2 também, não pode? Pode ser de -1 até 3. O que importa é que ele contenha, né, esse conjunto aqui do 0 até o 2. Então, assim, eu não posso dizer muita coisa a respeito do meu contradomínio. Mas vamos supor assim, vou colocar de uma maneira mais formalzinha aqui, mas a resposta é, não dá para dizer muita coisa, só que a imagem está contida no contradomínio. Aí eu posso dizer assim, ó, de A até B, pode ser virado para dentro ou para fora, né? A gente não sabe disso ainda, mas eu vou colocar para dentro, tá? Sabendo que o A com o A menor do que 0 e B menor ou igual a 0, né? E B maior ou igual a 2. Só isso que eu sei. Que eu tenho que ter um A que aqui está o 0, né? Eu tenho que ter um A que está por aqui, né? Ou ele tem que ser 0 ou menor do que 0, por exemplo, aqui. E o B ele tem que ser ou igual a 2 ou maior do que 2. Aí esse daqui seria um contradomínio plausível. Tá bom? Poderia ser mais infinito, menos infinito. O que você quiser seria uma resposta plausível. Tudo bem? Então, vamos supor que caísse alguma coisa assim. Não vai cair assim. Geralmente é uma coisa mais direcionada, né? Dá para você saber a resposta. Mas vamos supor que caísse uma coisa assim, você falaria o que seria o seu contradomínio? Você poderia falar assim, não dá para dizer com precisão qual que é o contradomínio, mas um contradomínio possível seria de -1 até 3, de -5 até 12. Você coloca lá alguma coisinha só para mostrar que você tem clareza mesmo no que você está falando. Tudo bem, gente? Professor, Diga lá, Dani. de novo. Ô, professor, no caso da imagem, o 1 ele está incluso? O 1 ele está incluso. Você concorda que para esse valor aqui de x, ó, eu estou usando o 1 como imagem? Ah, tá. Tá, agora visualizei. Isso mata a sua dúvida? Você quer continuar aí com essa Mata, ideia? não, mata. Era só do 1 só. Obrigado. Imagina. Gente, mais alguma Ô, perguntinha Lucas. nesse 1? Quem que tá Eu. falando? A Natália. Fala, Natália. Ô, Lucas, eu poderia escrever também na forma de conjunto, ao invés de escrever na forma de intervalo, né? Então, esse intervalo é um conjunto de reais. Isso daqui, ó, é exatamente a mesma coisa que esse conjunto aqui, ó. Conjunto dos x, qualquer x, né, pertencente aos reais, tais que -1 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. E aí fecha lá a chave. Tudo bem? Tá bom. Uhum. Então, ó, qualquer x real que esteja nesse intervalo está nesse conjunto, que é exatamente o que está sendo dito aqui, ó. Todos os reais entre -1 e 1. Todos os reais entre -1 e 1. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Como é que eu escreveria aqui a imagem? A imagem não são x, são os y, né? Então, é y pertencente aos reais, tais que estão entre 0 e 2, incluindo o 0 e o 2. Tudo bem? Sim, obrigada. A imagem não tem, o contradomínio não tem como, né? Contradomínios, isso aqui que eu escrevi tem, né? Eu posso escrever, isso aqui é a mesma coisa que y pertencentes aos reais, tais que, eu não vou conseguir dar uma resposta, né? Mas eu consigo escrever isso daqui também nessa anotação aqui, ó. Tudo bem? Tá, tudo E bem. são y, né? Aqui eu coloquei x, eu acho que era isso que você queria falar, David? Mais ou menos, tinha a ver com esse negócio de conjunto. Diga lá. Eu pensei, beleza, o domínio e a imagem e o condomínio são conjuntos, certo? Não poderia, por exemplo, colocar chave e dentro intervalo? Deu para entender? Que nem a gente fez com o conjunto quando tem, tipo, 2 elementos dentro, que colocava os parênteses. Não tem como fazer isso? O que acontece? Naquele conjunto que tinha 2 elementos, na verdade ele era um elemento, né? Por exemplo, o par ordenado, né? Que você está falando. Por exemplo, o par ordenado 2, 1 era um elemento. É disso que você está falando?
Então, isso, mas então não poderia fazer isso do mesmo modo, colocando a chave fora do intervalo? Aqui você está falando, nesse caso aqui? É. Não, porque isso daqui é uma coisa importante, tá? Ó, isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui é um conjunto que tem dois elementos, o 0 e o 2. Uhum. Isso aqui é um conjunto também, mas é o conjunto de todos os x, todos os reais, entre 0 e 2. Então, não dá nem para representar dessa maneira aqui, ó. Eu preciso da reta dos reais. Todos os números então entre 0 e 2. O intervalo em si já representa o conjunto. Um intervalo de números é um conjunto de números reais que estão tá. entre esses dois valores. Justo. Tudo bem? Entendi. É uma coisa que é fácil de confundir, é um intervalo. Mas o intervalo não deixa de ser um conjunto. Sim, Só que você tem que olhar para isso aqui como um intervalo. Tecnicamente é um conjunto também. Mas pensa que é um intervalo. Tá bom? Tá bom. Então, tá Obrigado, bem. professor. Imagina. Gente, posso passar para o 2? Vou tomar isso como um sim, tá bom? Ó, o 2, ele fala o seguinte, ó, dada essa função de n em n, com f de x igual a x mais 2, né? Deixa eu ver aqui que horas são só, que nessa tela é 11 horas, é isso? Tá, beleza. Dada a função f de n em n, com f de x igual a x mais 2, tá? Então, ó, era tudo que a gente já tinha visto, ó. O que é isso aqui mesmo, o primeiro? Domínio. Domínio. O que é esse segundo aqui? Contradomínio. Contradomínio. E esse daqui é a nossa lei de formação aí, que é a sentença aberta da função, tá bom? Então, beleza. Logo de cara, você tem que olhar para isso, você já tem que pensar. Domínio, contradomínio e a lei de formação. Acabou. Bom, vamos lá. Ó. Represente através de um diagrama e graficamente essa função, né? Represente a função. Então, vamos lá. Para o item A, como que a gente vai representar ela? Através de um diagrama, é aquela historinha que a gente já está acostumado, né? Coloca um conjuntinho aqui, o outro conjuntinho aqui. Que conjuntos são esses? Domínio e contradomínio. Quem é meu domínio? Naturais. Então, eu vou colocar aqui o conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Não vou conseguir representar todos, então vou colocar esses 3 pontinhos aí. Quem é o meu contradomínio? Naturais. Quem é o contradomínio? É quem está disponível. Será usado? Não sei, mas está disponível. 3, 4, 5 e 3 pontinhos aí, tá bom? Então, vamos notar uma coisa aqui, ó. O f de x, que é quem está aqui nesse segundo conjunto, está sendo associado a partir, né, está sendo descoberto a partir de um x. Ele depende do x, ele está em função de um x. Tudo bem? Então, quando esse x, eu vou escrever aqui a lei de formação, para ficar um pouquinho maior só, igual a x mais 2. Quando esse x aqui, ele for 1, então eu vou ter f de 1 igual a 1. Espera aí, estou começando pelo 1, estou começando errado, né? Porque o meu primeiro elemento lá é o 0. O f de 0 vai ser 0 mais 2, que é 2. Então, quem que está se associando com o 0 do primeiro conjunto? É o 2 do segundo conjunto. Portanto, eu posso colocar essa setinha aqui, ó. Essa é a primeira associação que eu tenho. Agora, eu quero descobrir quem que está se associando com o 1. O f de 1, no lugar do x aqui, eu vou colocar 1. Certo? Ó, troquei os dois x por 1. Então, o f de 1 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Ou seja, quem vai se associar com 1 é o meu 3. Ah, e o do 2? O f de 2 é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Então, o 2 vai se associar com 4. Já deu para perceber, né, que é sempre 2 maior, né? Ó, 1 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4, 3 mais 2 é 5. E assim sucessivamente, né? Ó, esse 4 ele vai se associar aqui com 6. O 5 vai se associar com 7. Mas eles já estão nesses 3 pontinhos, então eu não vou completar a setinha. Tá bom? Está representado aqui. Essa é a representação através de um diagrama. Representado através de um diagrama a nossa função. Tudo bem? Está clara essa representação, pessoal? Então tá. Então, ó, a nossa outra representação que é pedida é a representação gráfica, certo? Deixa eu colocar aqui as retinhas bonitinhas. E aí a gente já faz essa representaçãozinha gráfica. Bom, vamos lá, né? Aqui eu tenho os meus x's, aqui os y's,
E aí eu vou associar quem com quem, né? Eu vou dizer, por exemplo, que aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3, o 4, o 5. Aqui está o 1, aqui está o 2, 3, 4, 5. Vou parar aqui no 6, do Y. Deixa eu colocar o Yzinho um pouquinho mais para cima. Então, ó, quem que eu estou vendo que está se associando com quem? O 0 está se associando com 2, né? Ó, então, quando o x for 0, ele vai se associar com o y2. Quem que é o ponto de coordenada 0, 2? É esse aqui, né? Ó. Então, esse é o meu primeiro ponto da minha função. Quem é o meu segundo ponto? Né? O ponto 1, 3. 1 de x, 3 de y. Eles vão se encontrar aqui, ó. Tá certo? Então, o segundo ponto da minha função está aqui. O terceiro é o 2 com 4. O 2 com 4, parzinho ordenado, 2, 4, está aqui, ó. 3 com 5, está aqui. 4 com 6. O 5 eu já não vou representar porque ele não cabe aqui nessa escala que eu coloquei. Tá bom? Então podemos até apagar esse carinha aqui, ó. Acabou aqui a minha representação. Continuaria aqui, né, ó. Tá bom? Ao infinito e além, iria até lá em cima. Até onde você nem enxerga mais, né? Você não tem nem condições de colocar. Veja, isso é uma função de naturais e naturais. Portanto, eu não vou fazer uma ligação aqui, ó. Porque não existe o f de meio. Não existe o f de 1,5. A função ela já está representada aqui, ó. Acabou. São só esses pontinhos. Tá bom? Eu tenho que ver com clareza quem é meu domínio, quem é meu contradomínio e o que eu estou representando. Tá bom? Quem são os meus pares ordenados. 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, etc, etc. Tudo bem? Então, aqui está representado através de um diagrama e através de um gráfico. E fim de papo. Beleza? Como que a gente fez isso? Através da minha lei de formação e sabendo quem é o meu domínio e quem é o meu contradomínio. Veja, vou chamar mais uma vez a atenção aqui de vocês. Cada um dos elementos aqui do domínio está se associando com um único elemento do contradomínio. É o que se espera de uma função. Tá bom? Gente, tudo bem com esse item A aqui para vocês? Então tá bom. Você não precisa fazer reta? Então, eu tinha comentado isso, ó. Se eu fizer a reta, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, por exemplo, o 2,5 está se associando com o 4,5. O 2,5 está no meu domínio? Não. Não. Então, ele não pode participar de jeito nenhum da minha função. Tá bom. Tá bom? Eu vou representar só quem está na minha função. O que acontece? Geralmente, a função ela é de R em R. Por isso que você tem que levar em consideração que ela é contínua, etc. Aqui ela não é contínua. Ela tem pontinhos espaçados. Beleza? Beleza. Eu estou forçando isso, não é comum ser cobrado assim, naturais, mas eu estou forçando isso para que vocês tenham um entendimento com clareza do que significa cada um desses conjuntos. Para quando vocês olharem aqueles R's que aparecem, você ter mais propriedade de falar, eu sei o que é esse R. Se cair um N aqui, eu sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou proceder também. Tá bom? Gente, item B aí, ó, o que ele pergunta? O item B ele pergunta qual que é o domínio, contradomínio e a imagem. Domínio e contradomínio não tem nem o que discutir, ó. Já está aqui, tá? Então, domínio de F é igual aos naturais. Contradomínio de F é igual aos naturais também. E, para finalizar aqui, eu tenho a imagem. A imagem são os y que a gente usou. São os y usados. Quem são os y usados? Do 2 para cima, né? Ah, mas professor, eu não vi aqui o 225. Sim, mas o 225 ele é 2 maior do que o 223, né? Ele vai ser usado, a gente sabe que ele vai ser usado. Todo mundo acima do 2 vai ser usado. Quem não é usado aqui? Só o 0 e 1. Depois todo mundo vai ser usado, tá? Então a minha imagem, eu poderia representar ela assim, por exemplo, ó, 2, 3, 4, 5 e 3 pontinhos. Tá bom? Só que isso é uma coisa muito básica. Nessa altura do campeonato, a gente já tem que estar mais versado na linguagem matemática, tá? Por quê? Isso aqui não fica preciso, né? Não dá para saber o que vem depois desses 3 pontinhos. Beleza, tem um padrão? Tá meio óbvio que é? Tá. Prof, pode escrever 2x?
2 mais x, na verdade, na imagem, para representar o conjunto, porque é o x mais 2 sempre. Então, isso daqui já está sendo dito aqui, né? Ó, nessa linguagem. Tudo bem? Só que é uma coisa genérica, você concorda? Você teria que, quando você está falando isso para alguém, mostrando, olha, eu tenho conhecimento sobre isso, você está me dizendo exatamente o que está no exercício. Não é isso que alguém que está querendo uma resposta de você quer que você diga. Você concorda? Ele quer que você seja mais preciso, que você fale, ó, é 2, 3, 4, 5. Se você escrever x mais 2, fica em aberto. O exercício que você está tendo que fazer de mostrar que é do 2 para cima, quando você deixa desse jeito, a pessoa que está lendo sua resposta que vai ter que fazer o exercício para você. Você concorda com isso que eu estou falando? Sim, prof. Então tá. Veja, pode ser que eu não tenha entendido sua pergunta, eu estou falando uma abobrinha. Vamos discutir, tá bom? Estou aberto a isso. Mas, ó, o que vai acontecer então? Ó, essa imagem, eu posso dizer que são todos os... imagem é y, né? Então, são todos os y pertencentes aos naturais, são todos os números naturais, tais que sejam maiores ou iguais a 2. Você não deu uma ostentada aqui num conhecimento? Não ostentou a linguagem matemática aí para responder? Acho que fica um pouco mais elegante. Tá bom? Ô, Lucas, Oi. quando eu for representar, eu posso escrever, tipo, sei lá, a chave não incluindo 1, quando eu for escrever, se fosse escrever em forma de intervalo. Aí eu coloco vírgula, 2, 3 pontinhos e fecho com a chave. Não sei se deu para entender. Peraí, tipo isso daqui, ó. 2, 3. É tipo isso? Não, colchete, desculpa. Intervalo, eu acho que ela tá querendo dizer. É, na forma de intervalo. Aí é que tá. Se você colocar assim, por exemplo, do 2 até o mais infinito, é mais ou menos essa ideia, né? Quer dizer, o infinito a gente nunca consegue acoplar, então é para fora sempre. Isso. Tá bom? Não faz sentido isso, porque isso daqui, sempre que eu represento isso daqui, é um intervalo com todos os reais. Todos os números entre 2, maiores do que 2, estão nessa imagem? Sim. O 2,5, por exemplo, ele está na nossa imagem? Sim. Ele está aqui o 2,5 na imagem? Ah, não, aí não, mas na forma que escreveu, sim, entendi. Na forma que escreveu, sim, então tá errado, tá bom? Não pode. Sempre incluir todos os reais. Sempre que você tiver esse tipo de conjunto aqui, inclui os reais. Tá bom. Se a sua resposta aqui fosse reais, estaria certo responder desse jeito também. Mas como são só naturais, esquece essa anotação. Agora você não pode usar ela. Tá bom, obrigada. Tá bom? Queria chamar a atenção de vocês que todos os naturais maiores ou iguais a 2, eu poderia responder também com maiores do que 1. Ô, professor, tem pergunta no chat. Tá, deixa eu só chamar a atenção para isso, eu já vejo aí a pergunta. Obrigado, David. Eu poderia colocar também todos os naturais maiores do que 1. Todos os naturais maiores do que 1 também são todos os inteiros maiores do que 1, né? Porque eu não estou incluindo a parte negativa nessa resposta. Então, eu poderia responder de várias maneiras diferentes. Qual que fica um pouquinho mais intuitivo? Eu acho que é essa daqui que a gente colocou. Que a gente sabe que é a partir do 2, certo? E são todos naturais. Então, sem crise. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, só um minutinho. Deixa eu ver, galera. Aceita a Nath. Poderia colocar Y. Deixa eu ver aqui. O Y não... Poderia colocar aqui. Y não é igual. Sinal de igual riscado. No lugar do Y, maior ou igual a 2. Ó, Beatriz, eu sei que você... peraí, deixa eu ver. No lugar do Y, poderia colocar... Y não é igual, sinal igual riscado. No lugar do Y, maior ou igual a 2. Eu não entendi a sua pergunta, Beatriz. Se você quiser se manifestar aí, pelo microfone... Lucas, eu acho que é o sinal de diferente, não é? Sabe, é o igual com risco no meio. Eu acho que é esse sinal que ela está perguntando, não sei. Então, não é igual a 2, mas o 2, pelo que eu entendi da sua pergunta, não sei se você quiser se manifestar, você está falando se eu poderia fazer isso aqui. Ele falou, é que o meu microfone bugou, não consegui ligar. Tá, mas é só trocar por um diferente aqui, é isso? Mas não diferente de 2, diferente de 1 e de 0. Você poderia, porque todos os naturais, excluindo o 0 e o 1, é a mesma coisa que todos os naturais maiores ou igual a 2. Então, seria uma outra maneira de responder também. Muito legal,
tá? Obrigada. Ó, só para deixar claro aqui, a Beatriz está perguntando se eu poderia responder assim, ó, com y diferente de 0 e y diferente de 1. Poderia, tá bom? Sem crise nenhuma. E deixa eu ver aqui, a outra pergunta é do Silas. Professor, na imagem poderia representar na resposta colocando n menos 0 e 1? Se sim, aí como é que ficaria? Aí a ideia do Silas é a mesma, né? Só que aí a notação seria menos isso aqui, né? Ó, 0, 1. Tá bom? É o conjunto dos naturais menos o conjunto que tem o 0 e o 1. Ou seja, todos os naturais têm o 0 e o 1. É muito comum você encontrar em respostas coisas do tipo, por exemplo, reais menos 5. Qual que é o domínio ou qualquer coisa assim. A gente vai ver isso daí muito em breve, inclusive. Tá bom? Gente, preciso passar aqui para o conteúdo. Ah, não, a gente ainda tem que terminar esse exercício, né? Vamos lá. Então, alguém tem mais alguma perguntinha aí do B? Quer falar alguma coisa? Tranquilos? Então tá. O C, ó, o que essa função poderia representar na realidade? Eu queria trazer isso daqui um pouco mais para o nosso cotidiano, para uma coisa mais real. Tá? O que ela poderia representar na realidade, essa funçãozinha? Deixa eu ver aqui, alguém falou no chat. Filhotes por vaca. Vamos ver aqui. Uma vaca tem 3 filhos, 2 vacas têm 4 filhos. Pode ser, poderia ser. É uma ideia. Tá? Mas aí 0 vacas tem 2 filhotes? Não 0 vacas tem 2 filhotes não faz sentido. Exatamente. Talvez se não tivesse esse 0 aqui no conjunto, né, se o domínio fosse qualquer natural não nulo, aí faria um pouquinho mais sentido. Mas ainda assim é meio esquisito, né? Você pensar, ó, uma vaca tem 3, e aí 2 tem 4, e aí todas as vacas seguintes têm um filho e a primeira tem 3. Por que isso, né? Meio estranho, tá? Mas eu acho que poderia ser, por exemplo, isso daqui. Poderia ser, por exemplo, o número de pacientes que a gente teve no último ano, o número máximo de pacientes ao mesmo tempo no hospital, aproveitando aí o que está acontecendo no mundo, né, o corona. Então vamos supor, se um hospital nos últimos 3 anos, o máximo de pacientes que teve ao mesmo tempo na UTI era 4, quantos leitos você precisa de UTI para sanar isso, para não ter superlotação, não ter problema? Você precisa de 4 mais 2, você precisa de 6 leitos. Tudo bem? Eu acho que isso seria, por exemplo, uma coisa plausível. A ideia da vaca é boa, né? Ainda mais que eu estou fazendo uma pergunta para vocês agora, vocês têm que tirar da cartola. Eu tive um tempinho para pensar, né? Colocar aí no contexto mundial, etc. Mas faz muito sentido a ideia da vaca, tendo os seus poréns, certo? Professor, Oi. Desculpa. E como você justificaria o 0? Tipo, nesse exemplo que você deu. Vamos supor que no ano passado, o meu hospital ele não precisou de nenhum paciente precisou de leito de UTI. Então é justo que atualmente eu tenha 2 leitos. Porque nos últimos 3 anos o máximo foi 0, então eu tenho 2 e meu hospital está tranquilo, baseado na estatística aí dos anos anteriores. Ah, tá, justo. Entendi. Beleza? Não tem nada de absurdo aí com o nosso problema lá pro número de filhos de vaca, certo? Para os bezerrinhos. Então tá. Então, ó, eu vou colocar aqui como exemplo, né? O que poderia representar? E aí eu já vou colocar umas outras letras para a gente ir se acostumando, tá bom? Então, ó, número de leitos em função do número de máximo de pacientes, tá bom? Um L de M. E aí esse L de M ficaria M mais 2. O que é o M? O M é o máximo de pacientes. Então vamos supor que o máximo de pacientes foi 20 na UTI ao mesmo tempo. Qual que é o meu L de 20, né? Qual que é o número de leitos que eu preciso quando o máximo é 20? Eu preciso de 20 mais 2, eu preciso de 22 leitos. Tá bom? Poderia ser outras coisas, né? Mas aí a gente discute um pouquinho mais para frente, que depois eu vou ter aqui uma função de reais em reais, e aí essas outras coisas vão fazer mais sentido nesse novo contexto, tá bom? Deixa eu ver aqui se mais alguém deu uma sugestão, tem coisa no chat aqui. KKK, verdade, usei seu ex via... Ixi, o negócio aqui tá ficando muito pessoal, vamos voltar para lá. É exemplo, então, professor. Seu exemplo. Cara, eu sou muito lento. Meu Deus! Uma vez me mandaram um bilhetinho numa aula
E aí perguntavam, ai meu Deus, o que que era? Era tipo, professor, qual que é a resposta do P99, alguma coisa assim, que era o exercício proposto 99, um negócio assim. E aí eu li aquilo de um jeito totalmente diferente. Tipo, aquele 99 eu tinha lido como se fosse um Q, PQQ. Aí eu, que é isso? Eu acho que isso é uma piada interna. Aí eu fechei o bilhetinho, falei alto, né? Fechei o bilhetinho. A pessoa que tinha me mandado o bilhetinho falou, não, professor, é o P99. E às vezes é tão óbvio, mas eu não percebo, tá? Vocês me corrigem. Bom... Você falou do ex, eu falei, mas não é. Eu falei, exemplo, por que ele falou de ex? Ex de exercício, né? Pelo amor de Deus, professor. Bom, tem, sei lá, deixa quieto. Vamos lá, ó. O item D, vamos dar uma olhadinha no D. Gente, tudo bem com esse C aqui, esses exemplos que a gente falou aqui? Da vaca. Então tá bom. Então vamos dar uma olhadinha aqui no item D, ó. Determine os valores de f de 5 e f de 123. É isso que ele pede, não é? Então, ó, o f de 5 é só eu colocar lá na minha funçãozinha qual que é a lei de formação, né? A lei de formação eu nem vou subir lá, mas a ideia é essa daqui, ó. F de x é igual a x mais 2, né? Então, o f de 5 é igual a 5 mais 2, que é igual a 7. E o f do outro, qual que é o outro que tinha lá? 123, não era? 123. E o f do 123, 1, 2, 3, é igual a 123 mais 2, que é igual a 125. Tá bom? Ou seja, né, se eu tivesse lá 5 pacientes, por exemplo, teria que ter 7 leitos. Se a máxima foi 123 pacientes, eu teria que ter 125 leitos para sanar esses problemas. Tá bom? Então tá respondido aí F de 5, F de 123. Tem mais coisinha no chat? Deixa eu ver se é pergunta. Prefiro do exercício, tá bom. Bom, então, ó, beleza. Com isso a gente mata aqui o item B. Vamos dar uma olhadinha lá no item E. Para qual x tem-se que o f de x é igual a 4 e para qual x tem-se que o f de x é igual a 334? Isso são coisas que a gente vai continuar se deparando bastante, tá? Ó, lembrando, f de x é igual a x mais 2. Aí a primeira pergunta é quando que esse f de x é igual a... Tem dois valores aqui, né? Quando que é igual a 5, a 4 e 334. Então, ó, quando que f de x é igual a 4, é a primeira pergunta, e quando que é igual a 334. 334 é igual a x mais 2. São dois exercícios diferentes, eu só estou copiando eles ao mesmo tempo. Ó, esse primeiro aqui, quando que o f de x é 4? Que número que eu preciso ter aqui, mais 2 que vai dar 4, né? 2. X igual a 2. Ou posso jogar o 2 para o outro lado, eu descubro também. Aqui, se eu jogar o 2 para o outro lado, fica 334 menos 2. Então, eu preciso que o x seja igual a 332. Tá bom? Isso aí são coisas corriqueiras que a gente vai ter que lidar. Acho que intuitivamente vocês já percebem isso. Mas se você tem algum problema com isso, eu estou tentando aparar essa aresta por agora, e a gente vai continuar usando isso muito. Então, ó, veja, o que pode acontecer muito em exercício de função? Dá-se o x e você encontra o y respectivo, e também pode se dar o y e aí você encontra o x respectivo. Tá bom? São duas coisas bastante comuns aí em exercício de funções. E aí, com isso a gente finaliza o exercício. Mas eu queria mais uma discussãozinha aqui a respeito desse f. Né? Ó, faça os itens A e B para a função tal. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha lá, né? Os itens A e B, agora a minha função é uma função g, né? Ó, então ela é uma g que vai de R, g é o nome da minha função, R com esse maisinho. O que é esse R com esse maisinho aqui, ó? Só os reais positivos? Só os reais não negativos, tá bom? Porque o zero, ele está incluso nisso. Se fossem só os positivos, seriam os maiores do que zero. O zero está incluso. Isso aqui são os reais não negativos. Se tiver a estrelinha aqui, ó, aí sim, reais positivos. Porque são os não negativos, não nulos. Aí são os positivos. Tá claro isso, gente? É confuso, mas tá. Tá, então beleza. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Porque senão, às vezes você vai colocar numa resposta, você não inclui um zero que tem que incluir. Ou você inclui um que não tem que incluir. Toma cuidado.
tá bom? Então, ó, os reais não negativos, né? Ou seja, é do 0 para cima, incluindo o 0. Beleza, o que, que vai acontecer aqui então? Primeira coisa, né? Ele fala para a gente fazer, ó, a mesma coisa, ó, a lei dessa função é x mais 2, do mesmo jeito. Só que ele pede para você fazer, então, ó, represente através de um diagrama e graficamente. Todos os reais eu consigo representar através de um diagrama? Eu não vou conseguir representar através de um diagrama. Por quê? Porque eu não vou conseguir escrever assim, né? Agora é o F. Eu não vou conseguir escrever todos os reais aqui. Então, por exemplo, vou ter que colocar, sei lá, 0, 0,000001, 0,00001, 2, 0, e assim vai. E entre esses números que eu estou colocando, tem infinitos números. Então, esse é um caso que eu não vou conseguir representar através de um diagrama. Tá? Eu vou conseguir representar isso daí apenas através de um gráfico, através de retas dos reais. Onde tem retas dos reais? No gráfico, né? Tem uma reta de reais aqui e uma reta de reais aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Ele pede para você associar x com x mais 2. Né? Aqui você tem o x. Espera aí que eu esqueci de mudar aqui a ferramentazinha. Aqui você tem x e aqui você tem o y. Né? Aqui você coloca o f de x. Então, como é x mais 2, vocês concordam que todos esses valores naturais aqui, eles estão inclusos nos reais? Então, esses pontos aqui que eu já tinha representado no gráfico, eu vou representar lá do mesmo jeito. O 0 mais 2 é 2. 1 mais 2 vai dar 3. Então, seria esse outro ponto. 2 mais 2 vai dar 4. Então, seria esse outro ponto. E assim sucessivamente. Certo? Eu já tinha representado. Só que agora não são só estes valores que eu tenho que representar. Eu tenho que representar os valores intermediários também. Eu tenho que representar o f de 2,5, por exemplo. Né? Ó, o f de x é igual a x mais 2. O f de 2,5 vai ficar 2,5 mais 2, que é igual a 4,5. Tá certo? Então, o do 2,5 está aqui, ó. 2,5 e 4,5. Eu teria que representar esse ponto aqui agora. Beleza? Bom, já deu para perceber que todos os pontos que estão entre eles, eu vou ter que representar. Então, agora sim, a pergunta lá que tinham feito. Ah, mas não tem que ligar a reta? Tem. Tá bom? O que tem que tomar cuidado? Ó, essa reta, ela continua para lá. Setinha. Tá? Mas, eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso ultrapassar aqui, ó. Aqui para trás, ó. Aqui para trás eu não posso ultrapassar. Por que eu não posso ultrapassar para trás? Aí eu gostaria que vocês me respondessem isso. É porque não tem reais negativos? Porque Quer dizer, não tem eu confundi, domínio. né? O domínio são só os positivos. Isso. Tá bom? Isso. Por conta disso aqui, ó, gente. Por conta disso aqui, ó. Tá bom? Então, veja, isso que está sendo escrito, deixa eu voltar lá para o começo da aula. Isso que está sendo escrito aqui, ó, é como se fosse um jogo que você está jogando. E eles estão colocando as regras aqui desse jogo. Quem que vai jogar? O A. Quem que pode jogar com A? O B. Mas quem de fato joga? Só a imagem. Tá? Aí a imagem você vai descobrir através de uma outra regrinha do jogo, que é a sentença aberta, que é a lei de formação aí dos pares ordenados aí, de quem se associa com quem de cada um dos conjuntos. Tá bom? Então, quando você olha para isso aqui, você está falando, interessante, ele está me dando as regras do jogo. Às vezes assusta, às vezes você fica pé da vida, você fala, putz, não estou entendendo nada disso. Mas, uma vez que você tenha visto isso com calma, que pratique, provavelmente você sempre vai bater o olho para essas regrinhas do jogo aqui e vai tirar de letra. Tá bom? Sem contar que boa parte do tempo daqui para frente a gente vai continuar falando bastante disso. Então, vamos martelar nessas ideias. Bom, o que aí tinha que fazer os itens A e B, né? Representamos, diagrama não dava para representar, representamos graficamente. Vamos ver agora o item B. Qual o seu domínio, seu contradomínio e sua imagem? Ó, domínio, contradomínio, e agora a gente vai ver quem que é a imagem, tá bom? Então vamos lá, ó. Domínio dessa G, né? Agora essa funçãozinha aqui a gente estava chamando de G. Domínio de G são os reais não negativos. Tá lá no próprio exercício. Contradomínio também está no próprio exercício, né? É todo mundo que está disponível. Ele colocou como R. Poderiam ser outros contradomínios. Seria plausível aí
para o nosso exercício. Mas no caso ele colocou como R, não tem como discutir. A regra está dada, não fui eu que dei. Na verdade fui eu que fiz o exercício. Mas eu, como espectador, alguém que está fazendo o exercício, não fui eu que dei. Eu só tenho que aceitar, tá bom? E aí, por fim, a imagem, né? Quem que é a imagem dessa funçãozinha aqui? Eu queria que vocês me dissessem aí qual que é a imagem. Y pertence aos reais, tal que é maior ou igual a 2. Isso, eu poderia representar assim, ó, todos os números maiores do que 2, e a gente sabe que essa representaçãozinha aqui, ela é para intervalos reais. Aqui eu tenho um intervalo real. Quem que é a minha imagem, né? Deixa eu fazer de uma outra cor aqui, ó. A minha imagem são todos esses valores que estão chegando aqui, que eu estou usando do Y. Então é do 2 para cima, ó. Todo mundo ali, ó. Beleza? Essa é a minha imagem. Como que eu posso representar um intervalo de números reais? Eu posso representar ou assim, ó, prestem atenção, o infinito eu nunca consigo acoplar ele, eu não chego no infinito. O infinito eu nunca consigo alcançar. Então eu não incluo ele nunca. O infinito é sempre viradinho para fora. Tá bom? Então a minha imagem ela vai de 2 até o infinito, ou seja, são os maiores do que 2. Eu poderia representar isso também como o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tais que são maiores ou iguais a 2. Uma outra representação. Tá bom? Gente, tudo claro até aqui? Como é que estamos? Tranquilos? Alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui, acho que tem alguma coisinha no chat. Se não foi você... Não deveria aceitar, não, Lucas. Às vezes a gente só tem que aceitar, né? Quem faz o exercício, a gente só aceita e responde, tá? Bom, mas ó, então é o seguinte. Com isso a gente finaliza esse exercício 2. Agora, gente, ó, eu poderia falar aqui das restrições do domínio. Eu vou falar que é uma coisinha meio rápida. Como deram uma atrasadinha aí, o Avani deu uma atrasadinha, eu vou dar uma atrasadinha, tá, gente? Senão sai muito no prejuízo. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Tem muito exercício, tá? 2 anos atrás aí, a FUVEST, inclusive, cobrou. Como é um exercício mais complexo, eu não coloquei nessa lista. Eu gosto de deixar ele para fazer revisão. Ele já está no meu caderninho de revisão que eu estou montando. Não entreguei para vocês ainda, mas no fim do ano eu vou entregar. E aí, provavelmente, esse é um que eu vou fazer em sala, tá bom? Bom, o que vai acontecer? Ó? O domínio. Quando eu estou trabalhando nas funções, as minhas funções elas são de reais em reais. Você já viu alguma função definida? Ó, olha aqui para o cantinho. F de 100C de complexos em complexos? Eu nunca vi isso em exercício de vestibular. Eu acredito que é estranha essa ideia para vocês. É muito comum vocês verem isso. Ó. Quem não está acostumado, vocês vão perceber daqui para frente que é isso que acontece. Tá? De R em R. Ou aí tem um conjunto B aqui e ele especifica que é um conjunto de números reais num intervalo, etc, etc. Tá bom? Mas não é comum você ver esse Czinho assim, ó, de complexos em complexos. Isso é bizarro, tá? A gente vê só funções no mundo dos reais. Então, o que vai acontecer? Como eu só estou trabalhando com números reais, pensa, se eu tiver uma lei de formação que tem A1 sobre A, por exemplo, eu não posso ter esse A aqui igual a 0. Né? Na verdade, isso daí nunca, nem quando for uma função de complexos em complexos. Mas, enfim, é um absurdo eu pensar em dividir alguma coisa por 0. Então, quando eu tiver 1 dividido por A, no meu problema, eu preciso criar uma restrição para o meu domínio. Eu preciso que o meu A seja diferente de 0. Quando eu tiver alguma coisa dentro de uma raiz, existe raiz negativa? Não existe. Quer dizer, existe, mas ela é complexa. No mundo dos reais, não existe raiz negativa. Então, eu preciso que vocês fiquem muito atentos a essas duas restrições, tá? Há 2 restrições para o domínio. Depois vocês vão descobrir que tem mais, logaritmando, etc, etc. Lá em log, enfim, depois a gente vê isso, tá? Mas num primeiro momento existem essas 2 restrições. Toda vez que ele perguntar de domínio em um exercício, você já desconfia que você vai ter que usar uma, a outra ou as 2, tá? E vocês vão ver que tem exercício na tarefa que vai usar bastante disso. Então, quais são as restrições? Denominador tem que ser diferente de 0 e o radicando, que é quem está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a 0. Ah, muito abstrato, professor. Vamos lá na prática, que esse aqui é bom a gente ver na prática mesmo. Professor, desculpe. Oi?
Isso vai depender da lei que for dada, né? Da sentença, ou não? Exatamente. Vai Ah, tá. depender da lei que for dada. Não é Então, universal, ó, não, né? não tem uma resposta única, Ah, tá. tá bom? Beleza. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó, dada a função real f, determine o maior domínio possível quando. Quais são as restrições que eu tinha falado? O denominador tem que ser diferente de zero e o radicando tem que ser maior ou igual a zero, tem que ser positivo, né? Tem que ser não negativo, na verdade. Então, ó, nessa primeira lei de formação aqui, então eu teria o quê? Uma função, ó, real. Uma função real significa que o meu contradomínio é os reais ou um conjunto dos reais, tá bom? Quando ele fala assim, ó, uma função real, você já pensa que vai ser alguma coisa assim com essa cara, de R em R. Não é exatamente isso, mas você pode pensar isso para você fazer o exercício, tá? Então, ó, determine uma função real, dada a função real, determine o maior valor, o maior domínio possível. Então, vamos lá, o que vai acontecer, ó? O que eu tinha falado? Que o denominador, ele tem que ser diferente de zero. O que isso significa? Que x menos 3 tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de, passo o menos 3 para o outro lado, né? X tem que ser diferente de 3. Por quê? Porque vamos pensar aqui assim, né? Ó, aqui é uma ideia, já está respondido. Isso aqui é a resposta, é isso que vocês têm que fazer, tá bom? Mas vamos interpretar essa resposta que eu dei. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho os meus f's de x, né? Esses f's de x, eles vão ser o quê? Eles vão ser uma coisa com essa cara, 1 sobre x menos 3. Certo? Então aqui eu vou ter meu f de x, que é alguma coisa com essa cara aqui. Então vamos supor, se eu tiver um número 1 aqui, ele vai se associar com quem aqui do meu contradomínio? Ele vai se associar com, eu vou colocar o f de 1 é igual a 1 dividido por 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2, então vai ficar menos 1 sobre 2, menos meio. Então ele vai se associar com o meu menos meio aqui. Tá bom? Vamos supor que eu queira colocar o zero aqui, ó. O zero ele vai se associar com quem de lá? Eu vou descobrir pelo f de zero. F de zero é igual a 1 dividido por 0 menos 3, que é menos 1 sobre 3. Então ele vai se associar com menos 1 sobre 3. Tá bom? Agora, vamos olhar aqui de vermelho. Quem que não está no meu domínio? O 3. Tudo bem? Por quê? Porque vai dar problema. E aí eu vou mostrar para vocês que dá problema. Se eu colocar o 3 aqui, eu estou colocando de vermelho porque não pode. Eu já sei que não pode, mas eu vou mostrar o porquê que não pode. Se eu colocar o 3, eu preciso descobrir quem que é o f de 3. O f de 3 é 1 dividido por 3 menos 3, que é a mesma coisa que 1 dividido por 0. Tem algum número que eu conheço que representa o 1 dividido por 0? Não tem. Então, se o 3 entrar nessa bagunça, dá problema. A gente chega numa coisa que matematicamente é problemática. Ou seja, a gente tem que criar restrições para o domínio. Uma dessas restrições é que o denominador não pode ser 0. Porque senão eu não consigo encontrar um valor aqui que o 3 vai se associar. Tá claro isso, pessoal? Então tá bom. Então, ó, vamos dar uma olhadinha na outra restrição. Qual que é a outra restrição? A outra restrição é que o meu radicando, ele tem que ser não negativo. Tá certo? Então, com isso, a gente vai lá para o nosso item B, que está aqui, ó. E aí, eu tenho uma restrição lá que eu falei, que o radicando, ele não pode ser negativo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 0. Se quem está dentro da raiz for 0, não tem problema nenhum. Raiz de 0 é 0. Se quem está dentro da raiz for positivo, não tem problema nenhum. Raiz de 4 é 2. O problema é se quem está dentro for negativo, porque aí vai dar um número complexo, que é 2i. Tá? Só que raiz de negativo no mundo dos reais, isso é uma função real, não existe. Então eu não vou poder trabalhar com raiz de negativo. Por isso que eu crio essa restrição de que quem está aqui dentro não pode ser negativo. Tá bom? Então a partir dessa restrição eu sei que 5x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, 5x tem que ser maior ou igual a 3. O 3 negativo passa para o outro lado positivo. E aí depois, o que vai acontecer? O 5, que é positivo, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então x tem que ser maior ou igual a 3 sobre 5. Tá bom?
Lembrem-se, o que eu tinha falado? Ó, esse 5 ele é positivo, ele pode passar dividindo, né? Se ele fosse negativo, o que eu tinha que fazer? Que eu tinha falado umas 2 aulas atrás. Inverte o sinal? Inverter a desigualdade, né? Espera aí que eu tô ligando aqui o computador. Pronto. Tá ligado. Eu teria que inverter a desigualdade, certo? Então, ó, um outro caminho que eu poderia fazer, só fazendo um parênteses aqui rapidinho, né? Ó, menos 3 maior ou igual a menos 5x, certo? Ó, eu passei o 5x para o outro lado negativo. E aí, se eu fosse passar o menos 5 para o outro lado dividindo, ia ficar menos 3 dividido por menos 5. Mas como eu passei um negativo dividindo, ó, essa desigualdade aqui eu inverteria. Tá ok? Ó, e o menos com menos viraria mais aqui. Então, x teria que ser maior ou igual a 3/5. É exatamente o que foi respondido aqui. Prof, por que você teria que mudar o sinal sendo que você passou dividindo? Porque Eu não lembro eu tinha disso. falado numa aula anterior que toda vez que numa desigualdade que você multiplicar ou dividir por um negativo, você tem que inverter a desigualdade. Verdade. Desculpa, prof. Não tem problema nenhum. Eu fiz isso de propósito para a gente relembrar. Então, se tem gargalo, é bom que você pergunte, tá bom? Eu não posso fazer a explicação toda agora. Eu posso te relembrar. Esse é o meu propósito, tá bom? É isso mesmo. Beleza? Então, a x tem que ser maior ou igual a 3/5. Um número menor do que 3/5, por exemplo, o 0, né? Ó, se eu colocasse 0 aqui, ó, eu já falei que ele tem que ser maior ou igual a 3/5. O 0 não respeita isso. Se fosse 0, ó, isso daqui ficaria a raiz de 5 vezes 0, menos 3. 5 vezes 0 é 0, menos 3 é menos 3. Eu poderia ter raiz de menos 3 no meu universo dos números reais? Não poderia. Então, por isso que eu criei essa restrição. Eu falei que todo número só maior ou igual a 3/5. O 0 não respeita isso. Ele não pode entrar na brincadeira. Tudo bem, pessoal? Professor, eu não sei se é uma pergunta, né, tem anexo ou não, mas na hora que você foi fazer a A, você tinha feito os 2 diagramas, certo? Sim. E você atribuiu o contradomínio como f de x. Mas se você atribui o contradomínio como f de x, necessariamente não vai sobrar valores. Eu não sei se deu para entender. Tipo, Não, eu não atribuí o contradomínio ao f de x. Eu falei que um x daqui tem que pegar um f de x de lá. Eu não falei que tudo aquilo era o f de x. Eu só falei que o x sairia daqui, e a gente sabe que todos têm que sair, tudo bem? E que o f de x sairia daqui. Mas eu não falei que era exatamente a mesma coisa. Ah, tá, justo. Eu interpretei errado, então. Não, Beleza. Pode ser que a minha fala foi confusa também. E aí você me perguntou isso, é bom que já fica claro para todo mundo. Beleza. Beleza? Então tá. Gente, para finalizar, ó, esse D aqui eu tinha colocado a mais. A gente vai finalizar com esse C. E aí a dívida lá que eu tenho com vocês eu deixo para depois. Tá bom? Tinha até deixado preparado aqui se desse tempo. Mas a gente deixa um pouquinho mais para frente, não tem problema nenhum. Então, ó, para finalizar, esse Czinho aqui, ó. Quais são as restrições, né? Deixa eu copiar ele aqui. Não vou copiar, não. Ó. Isso aqui é um denominador, não é? O que eu preciso que o meu denominador tenha? Seja diferente de 0. Seja diferente de 0. Então, denominador diferente de 0, preciso que 2x menos 5 seja diferente de 0. Portanto, 2x é diferente de 5. Passei o menos 5 para o outro lado lá como mais 5. Portanto, x tem que ser diferente de 5/2. Só que essa é a única restrição que eu tenho neste meu problema? Não. Eu também preciso que os radicandos sejam maiores ou iguais a 0. Um radicando tem que ser maior ou igual a 0. Então, quem está lá dentro da raiz, quem é o meu radicando nesse caso? Né? Só tem uma raiz, só tem um radicando. 3x menos 6. Eu preciso, então, que 3x menos 6 seja maior ou igual a 0. O menos 5 eu posso passar para o outro lado lá. Mais e menos não tem problema nenhum. Eu posso fazer sem inverter a desigualdade. E aí eu vou ter, então, por fim, o 3, que é um número positivo, eu posso passar para o outro lado dividindo. X é maior ou igual a 5/3. Veja aqui que, mais uma vez, eu fugi de deixar o x negativo. Eu deixei ele positivo para eu poder passar o 3 lá dividindo sem inverter a desigualdade. Se eu tivesse deixado o x no lado negativo, eu teria que inverter
a desigualdade posteriormente, tá? Eu acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta. Não é 3x menos 6? É menos 6. É isso Diferente, aí eu mesmo. tava com medo. Obrigado. Aí vai ficar 6 sobre 3, que é a mesma coisa que 2, tá bom? Então é x maior do que 2. Eu tinha copiado errado aqui, tá, pessoal? Ó, era 3x menos 6. Eu falei certo, eu lembro que eu falei, mas escrevi aqui errado, tá? E aí, então, para não ficar confuso, eu só passei o 6 para o outro lado. E depois o 3, que é um número positivo, eu pude passar dividindo, porque um número positivo não inverte a desigualdade. 6 dividido por 3 deu 2, tá? Bom, então, só para finalizar agora mesmo, tá bom? Um x, ele tem que ser maior do que 2 e diferente do que 5 sobre 2. Vamos lembrar aqui que esse 5 sobre 2 é a mesma coisa aqui. X tem que ser diferente que 2,5, tá bom? Então, ó, qual que é a minha resposta aqui no fim das contas? O que entraria na minha resposta? A minha primeira... o meu primeiro pedaço ali, eu concluí que ele tem que ser diferente de 2,5. E o meu segundo pedaço, eu estou concluindo que ele tem que ser maior do que 2. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui está o 2,5, né? Ó, 2,5. Ele tem que ser diferente de 2,5. Então a resposta poderia ser qualquer número menos o 2,5. Essa é a minha primeira restrição, né? A primeira restrição diz isso. A minha segunda restrição, ela diz que tem que ser maior ou igual a 2. Então, o 2 entra, por isso bolinha fechada, e qualquer número maior do que 2. Ó, bolinha fechada aqui, o 2 está entrando, ó. Maior ou igual. O igual está incluso ali, tá bom? Moral da história, né? Quem que satisfaz tanto uma coisa quanto a outra, né? A minha função, ela tem que satisfazer as duas coisas. Ela não pode ter nem denominador igual a 0, né? O denominador tem que ser diferente de 0, e o radicando tem que ser maior ou igual a 0. As duas condições têm que ser satisfeitas. Quem que satisfaz as duas condições? O 2 satisfaz as duas condições, tá certo? Então eu vou colocar o 2 na resposta. Todos os números maiores do que 2 estão satisfazendo as duas condições, menos o 2,5. Aí depois eles voltam a satisfazer também, tá bom? Então todos os números maiores do que 2, tirando o 2,5, é a resposta. 2 e 2,5 aqui, ó. Como que eu poderia responder isso? De inúmeras maneiras, tá bom? Isso daqui é a primeira restrição. Restrição 1, restrição 2 e todas as restrições juntas. Ou seja, a resposta, né? Que é a resposta. Então, qual que seria a minha resposta? Qual que seria o maior domínio possível? Seria domínio de F, então. Ficaria como todos os números reais. Domínio é x, né? Então, é x pertencentes aos reais. Tais que x é maior ou igual a 2 e, né, ele tem que satisfazer as duas coisas. Ao mesmo tempo que ele é maior ou igual a 2, ele também tem que ser diferente de 2,5. X diferente de 2,5. Esta seria uma resposta possível. Uma outra resposta também possível, eu poderia pensar assim, ó. Esse conjunto aqui, do 2 até o 2,5. Então, eu poderia também dizer que assim, ó. Do 2 até o 2,5. Colocar ponto e vírgula, porque aqui eu tô. Só que sem incluir o 2,5, por isso está viradinho para fora. E depois do 2,5, segundo conjunto, vem do 2,5 para cima, sem incluir o 2,5. Então, união com o 2,5 até o mais infinito. Essa seria uma outra maneira de responder. Lembrando, ó, o infinito eu nunca consigo incluir, eu nunca vou alcançar o infinito. Então, o infinito sempre é viradinho para fora, que eu não incluo ele. Gente, tudo bem? Tá tranquilo aqui essas duas representações? Vocês querem perguntar alguma coisinha do exercício C ou dessas duas representações? Peço que vocês façam essa pergunta para mim. Lucas. Oi, ó, deixa eu só falar uma coisa. Quem tá tranquilo, quiser ir beber uma aguinha, já esperar a aula do Castilho, fica à vontade, tá bom? O que eu tinha para falar hoje era isso. A tarefa se mantém, então, que eu consegui concluir aqui o que eu queria falar da aula. Exercício 1 a 17 e extras 17 ao 20. Isso da lista que está sendo colocada essa semana, das aulas 15 e 16, tá bom? David, pode falar, cara.
Então, eu entendi certinho como funcionam os processos de restrição. O único detalhe que não ficou muito claro na minha cabeça é como assim maior domínio? Tipo, eu não entendi o enunciado, sabe? Tá. O que significa esse maior domínio? É muito comum isso ser explorado, tá? Então presta bastante atenção nesse maior domínio. Se eu quiser pegar todos os números reais, eu posso pegar todos os números reais para essa equaçãozinha, né? Que é raiz de... Para esse f de x, 3x menos 6 dividido por 2x menos 5? Não, Eu posso pegar todos os x's? Não não. posso. O que eu não posso pegar? Eu já descobri o que eu não posso. Os menores do que 2. E eu também não posso pegar o 2,5. Ou melhor, ao invés de eu pensar o que eu não posso pegar, eu já pensei, eu posso pegar esses e posso pegar esses, para cada uma das restrições. Segundo as duas restrições, quem que eu posso pegar? Do 2 até o infinito, tirando o 2,5. Não é? Se eu pegar qualquer coisa além disso, eu estou fazendo coisa errada. Então eu posso pegar esses. Se eu quisesse fazer um domínio, por exemplo, todos os x maiores do que 10, estaria satisfeita as restrições aqui? Não. Estaria. Os x maiores do que 10, eles estão daqui para frente. Se Não, eu mas- pegasse o meu domínio como x maiores do que 10, teria gargalo com esse radical ou com esse denominador? Ah, tá, eu não entendi, né? Não teria. Não entendi o que você falou. Você entendeu ou não entendeu? Não, eu entendi. É que, tipo, eu pensei que estava excluindo, tipo, tudo que estava atrás. Então, na verdade, sim. Porque se eu estou pegando um domínio dos maiores ou iguais a 10, significa que eu estou excluindo todo mundo que está atrás. Então, mas eu Só que eu pensei que essa preciso... exclusão... Eu preciso excluir todo mundo que está atrás? Eu não preciso. O que eu preciso excluir? Eu preciso excluir quem é menor do que 2 e o 2,5. Então, qual que é o maior domínio que eu consigo pegar? O maior domínio que eu consigo pegar é esse que eu coloquei. Se o meu domínio fosse os números maiores do que 3, deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar muita coisa. Se eu quisesse pegar os números maiores do que 3, por exemplo, 2,5 está fora, né? Ó, essa galera aqui tem que estar fora e o 2,5 tem que estar fora. Se eu quisesse pegar o meu domínio só os maiores do que 3, eu poderia, ó. Não teria restrição nenhuma, ó. As minhas restrições, elas estão excluídas. Mas não seria o maior domínio, né? Mas não seria o maior domínio. Ah, tá, justo. Tudo bem? E na Na A? Na A, o que acontece? Qual que é a única restrição que eu tenho? tem que ser diferente de 0. Não, é o denominador. Então, para o denominador ser diferente de 0, x é diferente de 3. Qualquer x, ó. Para ficar mais completos, a resposta seria domínio de f, tudo bem? São os x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de 3. Acabou. Está respondido também. Mas não estaria incompleto só deixar x diferente de 3? Só isso, como você fez? Não, todos... Ah, desse jeito aqui? Às Isso. vezes tem resposta que a alternativa é exatamente isso aqui. Então não estaria incompleto, não, porque eu estou falando entendi. aqui para vocês que são quaisquer reais diferentes de 3. Tudo bem? Claro que uma resposta dessa aqui está mais formal, está de fato mais completa, mas às vezes é cobrado inclusive desse jeito. Então não tem um grande problema. O importante é que você saiba transicionar de um para o outro. Que você consiga escrever das duas maneiras. Você tem que ter essa fluidez. Tudo bem? Valeu, professor, desculpe. Imagina. Gente, mais alguma perguntinha? Geralmente o Castilho dá uma atrasada, então eu não estou tão preocupado assim. Se vocês quiserem fazer mais uma pergunta. Quem está aí? Dani, pode falar. A Dani. A sua última representação lá que você fez, você só podia meio que repetir meio que os passos que você fez para deixar aberto, fechado. Não é mesmo. Tá 2, 2,5. Última coisa que você fez, professor. Isso. Tá. Ó, do 2, o 2 ele tá na resposta, não tá? Ó, eu vi que ele entra tanto na de cima quanto na de baixo. Certo. Todo mundo que tá entre o 2 e 2,5 tá na resposta, não tá? Ó, ele tá tanto lá no de cima quanto no de baixo. Uhum. Então todo mundo aqui entra.
O 2,5 ele entra na de baixo. Ele não tem problema nenhum com a restrição de baixo, mas ele tem um problema com a restrição de cima. Então ele não entra na resposta. Esse primeiro intervalo, ele não vai do 2 até o 2,5, incluindo o 2 e não incluindo o 2,5? Sim. Então é isso. Esse primeiro negócio aqui vermelho foi isso que eu fiz. Entendi. Tá claro isso de deixar virado para fora, virado para dentro? Agora eu entendi melhor. No caso, como o 2,5 ele não entrava no último intervalo, que era no caso da resposta, aí tinha que deixar 2,5 não entrava. Isso, mas exatamente. Se ele entrasse, deixando fechado. Mas o 2 entra, então deixa fechado. Eu não sei se foi isso que você perguntou, deu uma travadinha no seu áudio. Ah, tá. Não, eu só tinha feito uma conclusão mesmo, que se o 2,5 ele participasse do mesmo, aí ficaria fechado, né? Se o 2,5 participasse, ficaria. Na verdade, se o 2,5 participasse, não teria restrição. Seriam todos maiores ou iguais a 2. Aí nem precisaria fazer a união, não precisaria de 2 conjuntos. Mas aí aqui o segundo conjunto, tá vendo? Ó, é do 2,5 sem incluir o 2,5 para cima. Tá, tudo bem? tá Então bom, eu juntei professor. o primeiro lá que eu tinha feito com esse segundo. Tá claro? Entendi. Tá sim, obrigada. Imagina. Gente, mais perguntinha? Acho que isso é um não, né? Bom, qualquer coisa, temos plantão aí, né? Toda quarta-feira. Então, me mandem um alô, qualquer coisinha, tá bom? Então é isso aí. Boa aula do Castilho, boa semana para vocês. E boa tarefa. Tchau!